Olá, gente. Eu sou Débora Pimentel. Vocês estão no podcast Divã e Vinho. E eu tenho uma surpresa para vocês. Uma grata surpresa. A minha convidada é psiquiatra. A minha convidada é uma celebridade. Saiu de Aracaju, da Universidade Federal, da Universidade Tiradentes, em 2017. Brilhou fazendo a residência dela em Salvador. Brilhou sendo diretora do Juliano Moreira, um dos maiores hospitais psiquiátricos do país. Pensem a categoria dessa minha convidada. Maíra Moromizato. Muito bem-vinda, Maíra. Eu estou muito feliz com a sua vinda, pelo fato de você ter aceito, né? Eu sei que hoje você é uma mulher multifunções, né? Então, cuida da casa com o esposo André, é a mãe do Bruno, cuida dos pais Norma e Wilson, né? É a irmã preferida de Lucas e de João. Então, tá aí atuando. E eu tenho o privilégio de dizer, Maíra, que eu fui a sua professora, né? E ainda tenho um outro privilégio. Eu fico dentro de mim, claro, com a fantasia, claro, de que você escolheu a psiquiatria por causa de mim. É verdade? Ou é fantasia de Débora? Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito, muito feliz. E aceitei o desafio de realmente falar um pouco da minha trajetória, de mim, do que você quiser. Ótimo, nós vamos conversar tudo isso degustando um vinho francês, um Cabernet Sauvignon, né? Um Calvet. É um vinho jovem de 2024, que eu considero assim um dos melhores vinhos da atualidade. Eu espero que você aprove. Foi escolhido assim com muito zelo, com muito carinho, para brindarmos nesse nosso encontro. Bem-vinda a Aracaju. Ela está de volta a Aracaju, né? Agora nós temos uma psiquiatra top, né, na área. Então, você já está atuando em consultório também. Ela vai dizer já onde é o endereço dela, para que a gente possa privilegiá-la e prestigiá-la, né, quando a gente precisar, de repente, um transtorno de ansiedade, uma insôniazinha, um burnout. Apesar de que ela estava me confidenciando que ela gosta de pacientes graves, é da psicose, é da mania. Bem-vinda, querida. Deus lhe abençoe. Obrigada, Deus lhe abençoe. Estou muito feliz com esse nosso encontro. Espero que você goste do vinho. Muito obrigada. É um vinho fácil de beber, elegante, né? Com taninos fortes, tal qual a personalidade da minha convidada. Muito forte. Ultimamente, sabe, Maíra, eu tenho trabalhado muito a questão das mulheres 40 mais. Porque eu acho que elas vivem exaustas, né? E muitas delas sequer conseguem dormir. Com a vinda de Bruno, você está dormindo bem? Bruno é um filhote, 2 anos e 7 meses. Pois é, tô quase lá. Quase 40 a mais. É mesmo? Sério? Uau. E não, com a maternidade realmente mudou o padrão de sono. É algo que o sono é afetado multifatorial, né? Por diversos fatores. Mas com a maternidade é algo que alterou completamente o sono. Ainda não é o mesmo sono. E tem repercussão sim, no dia a dia, é algo que a gente percebe. Quando a gente vê muito em consultório queixa de insônia, é uma queixa superficial, insônia. Então você tem Pode que ser qualquer investigar, coisa. Pode ser qualquer coisa. Pode ser diversos transtornos. Na psiquiatria mesmo, a gente tem que investigar. E muitas vezes a gente precisa sim que o paciente durma bem para melhorar do transtorno de base, que às vezes ele não te procurou exatamente por esse motivo. Mas só que a insônia acaba aparecendo mais evidente. Então a insônia realmente é algo que afeta e está afetando muitas pessoas. E eu observo na prática que muitas vezes, né, as prescrições não são de psiquiatras, são de médicos que não tratam realmente insônia, não tratam transtorno.
E prescrevem. Benzodiazepínicos, Zolpidem. Exatamente. Aí a gente pega a rebarba, né? A dependência pelo Zolpidem, a dependência do benzodiazepínico. Eu tenho percebido isso muito aqui no Instituto Inovamente, né? E aí nosso papel é tirar a dependência. Então o paciente ainda não chega bem da insônia, claro, porque não tratou a base. E a dependência a gente tem que cuidar. E está usando doses cada vez maiores. Né? 10, 20, 30 comprimidos de Zolpidem à noite. Eu sei, eu recebi recente não, já tem uns 6 meses. Recebi um colega nosso, médico, dependente de Zolpidem. E foi dramático para a gente conseguir desmamar esse sujeito. Foi dramático. Teve um determinado momento que dissemos, não, ou a gente toma tino, porque aí ele se autoprescrevia, né? Como resolver isso, né? Ou a gente resolve ou a gente interna. E aí a coisa foi caminhando e deu certo. Graças a Deus. E a gente tirou o Zolpidem da vida dele, né? Mas é muito difícil desmamar esse tipo de medicação. Muito. E é como você disse, né, Maíra? Infelizmente, são colegas de múltiplas especialidades que às vezes não têm sequer a noção dos riscos desse tipo de medicação. E o que eu percebo aqui no consultório é muito problema de memória. A memória fica comprometida. E a gente sabe, tem estudos que o Alzheimer pode ser mais precoce nesses casos, né? Que tipo de paciente que você está recebendo no seu consultório, Maíra? Ultimamente, a gente percebe que dos pacientes que não são tão graves, mas são moderados a ponto de ter um transtorno mesmo e ter prejuízo funcional, a ansiedade com certeza, mas é algo que a gente consegue, é o carro-chefe, mas a gente consegue tratar muito mais fácil quando a pessoa aceita que não é só medicação. Não é só medicação. Então, assim, não é nem tripé, é multifatorial. Então, é medicação, é sono, é hábito, atividade física, que melhora muito também o quadro. E transtornos de humor. A gente acaba recebendo também muito transtorno de humor. E às vezes que tiveram diagnósticos, porque na psiquiatria é muito assim, o acompanhamento é longitudinal. Então, a pessoa pode ter tido um diagnóstico, tratou, depois o diagnóstico muda, ou então é outro diagnóstico. E psiquiatria, comorbidade é praticamente a regra. Então, você não vai ter um transtorno, geralmente. É dinâmico, então, né? É dinâmico. E, às vezes, o sofrimento mesmo não cabe num diagnóstico. Perfeito. Então, você não pode também achar que o sofrimento precisa de um nome de um CID. Então, Ai, eu adorei. Essa é minha aluna, gente. Oh, maravilhoso. A gente não pode rotular as pessoas. Não, mas as pessoas procuram a gente para isso. Porque querem o rótulo. Então, elas querem ser rotuladas, geralmente. Porque só vai ter a validade do sofrimento se rotular. Então, é meio que gourmetizar a psiquiatria. Aquela coisa de, eu tenho transtorno e falo transtorno. Eu tenho... E enche a boca, enche a boca para falar que tem. E até se esconde atrás disso, né? E justifica os atos, justifica as escolhas. Terceiriza. E terceiriza a responsabilidade. Não assume. Então, se não assume, isso não assume o tratamento. Então, não vai levar a sério também o tratamento. Perfeito. Então, tem paciente que às vezes você percebe que você está tratando, está melhorando, mas você não pode falar tão abertamente. Tá vendo que você está melhorando? Porque ele piora. Então, tem que ter... Por isso que eu nunca consegui atender um paciente cada 15, 20 minutos. Opa! É algo que eu não consigo. Convênio particular, não importa. Eu não consigo sentar e ficar 15 minutos ouvindo, porque cada paciente é um mundo. É um mundo, é uma cabeça, é uma realidade, é um contexto. Então, você parar e ficar aqui... Porque isso é o que esperam, às vezes, da gente, né? Não, atende 3 por hora. Não, eu nunca consegui. Então... Por isso que eu sempre trabalhei, quando eu trabalhava em consultório, era na questão de, não, por hora. Mas por hora? Tipo, você vai entender pouco. Exatamente, porque eu não consigo também atender muito. Eu não consigo ficar numa manhã atendendo 10. São 10 pessoas, 10 vidas, então... 10 biografias. Completamente diferentes. Maíra, eu não sei se você lembra quando eu dava as minhas aulas lá na UNIT. Fui professora da UNIT 12 anos, viu, gente? Quando eu dava aula lá na UNIT, e eu dizia que o ser humano, o sujeito, ele é
uma obra de arte. E ele é uma obra de arte única. E que precisa ser decodificado, decifrado, né? Interpretado. E isso é muito rico. E a gente não consegue fazer isso em 10, 15 minutos, né? Então, que bom que a sua prática, ela reflete aquilo que você aprendeu comigo. Exatamente. Consultas longas, consultas demoradas, É né? necessário. Eu acho isso maravilhoso, porque o que eu percebo dos nossos colegas, Maíra, é que as pessoas estão em busca do dinheiro, no afã de ficarem ricas, como se medicina transformasse alguém numa pessoa rica. Isso é mito, viu? Isso é mito. Medicina, o sujeito rala, trabalha pra caramba, né? A produção é realmente limitada, porque você está o quê? Você está oferecendo o seu tempo, e o seu tempo é limitado. E quando você tem a consciência de que o outro precisa muito do seu tempo, se você limita o que você oferece, o seu serviço vai ser precário, né? Então, eu fico feliz de saber que você continua rezando nessa cartilha, de que cada um merece o seu tempo. Alguns podem até ser mais rápido, né? Mas outros carecem de muito mais acolhimento, precisa de mais tempo, né? E a gente tem que respeitar essa trajetória do sujeito, né? Maíra, eu me lembro também que nós produzimos muito juntas. Nós escrevemos artigos, nós escrevemos um capítulo de livro, nós mobilizamos a psiquiatria em Sergipe, porque nós fundamos a primeira Liga de Psiquiatria da UNIT. Exato. Fizemos o primeiro movimento do Setembro Amarelo em Sergipe, juntas. Juntas. Setembro Amarelo deve isso a nós. Com certeza. E nós fizemos um movimento muito bonito, né, da prevenção do suicídio. E foi um período maravilhoso que eu recordo com saudades, viu? Quando eu me desliguei da UNIT, na pandemia, no final da pandemia, depois de 12 anos lá, se tem uma coisa que eu senti muita falta, foi da nossa Liga Psique, que continua funcionando e que continua sendo a liga mais disputada desde aquela época até hoje. Que bom. É maravilhoso. E isso eu devo também a você, porque você foi a primeira e a segunda presidente. Você ficou em 2 gestões, você lembra disso? Lembro, a gente começou em 2013. 13? Eu nem lembrava desse detalhe. 2013, eu entrei na faculdade em 2012, 2013... Nós fundamos. Que a gente queria uma liga, que eu fui te procurar pedindo uma liga. Não, a gente tem que montar uma liga. E eu não sabia o nome. Neuropsiquiatria, psiquiatria de saúde mental. E acabou ficando saúde mental. Porque é muito pouco liga de psiquiatria. Então a gente ampliou liga de saúde mental. Maravilhoso. E aí veio a psique. O veio emblema, a psique. a logo... É algo que eu tenho muito carinho também, a liga. Eu amo fazer esses recortes na minha memória. É uma memória afetiva gigante, né? E eu acho que você marcou minha vida, Maíra. Você marcou, porque você foi, assim, consistente no seu desejo, persistente no seu desejo, fez tudo com maestria. E a gente teve sucesso graças ao seu desejo. Tem isso também, né? Nós tivemos a participação brilhante de Luquinha, de Danilo, né? Eu acho, Camila, né? Foram vocês que marcaram a época da fundação da Psique e com muita produção científica. Você continua produzindo cientificamente? Então, a gente produziu artigos, a gente foi para congressos. Sim, artigos, foi quando eu realmente mais produzi. E também capítulo de livro. Eu tenho um orgulho danado de dizer que nós fizemos capítulo de livro. Exatamente, a gente produziu muito. E sempre tinha uma ideia nova, e isso realmente eu devo a você, porque você apostava e comprava a ideia, e a gente ia. Eu participei do Círculo Psicanalítico. Sim, o Círculo Psicanalítico de Sergipe. Voluntário, como estudante. Foi ótimo aquele período. Foi ótimo também. E o Círculo ganhou muito com a participação de vocês. Foi muito bom, né? E aí, a gente está falando tanto de produção científica, e um dos temas mais fortes que a gente atuou foi justamente o uso abusivo de internet. Imagine, 2013...
13 anos atrás? Atual. 13 anos atrás. E esse tema continua nos assombrando, né? Como é que tá a relação do seu filho Bruno, com 2 anos e 7 meses, com as telas? Eu sou uma mãe muito firme em relação à criação dele. Então, telas eu restringo mesmo. O que eu costumo falar é que, assim, tudo bem, de vez em quando a gente deixa alguma coisa, mas a gente tenta interagir junto, a gente tenta colocar os mais educativos, os menos estimulantes, e por algum motivo, tipo, deixa um pouquinho, 10 minutos que eu vou fazer alguma coisa, então realmente é mais restrito, e não é o foco, e ele pede também para tirar às vezes, então não fica na vida dele. Ele cansa? Isso eu faço questão. Ele cansa das telas? Difícil, pouquíssimo tempo ele sai, ele não costuma se ficar desinteressa, muito tempo. né? Graças a Deus se desinteressa. Que bom, porque não é o padrão, né, Maíra? O padrão que eu vejo, e eu vejo isso pelos meus netos, que Roberta também é muito Caxias. Roberto e Humbertinho, eles restringem muito as telas, muito. São gêmeos, não sei se você sabe. Sei, uma graça. Vão fazer 5 anos no dia 14. Já? Próxima semana, dia 14. 5 aninhos. Então, os gêmeos, né, eles têm um número de horas de telas muito reduzido, graças à intervenção dos pais, que são muito conscientes. Mas o pouco que eles ficam, Maíra, quando você tira, eles têm abstinência. Eles ficam irritados. Eu tento preparar, Bruno, para tudo, assim. Quando eu vou tirar, eu falo, tá acabando 5 minutos. Ah, a Roberta tem esse truque. Não, coisas que... Porque hoje a maternidade, Instagram, livros, você tem acesso a muita informação. E filtrar isso também gera uma sobrecarga. Você saber o que realmente vale ou não. Mas aí eu tento, hoje eu tô filtrando bem mais, então eu consigo pegar informações que realmente têm mais peso. Então eu costumo avisar quando eu vou interromper alguma coisa e interrompo. Não deixo ele me enrolar. Porque tem que interromper para ele saber que no final a resposta... Tem um limite. Tem um limite. E agora que a gente está criando limite. Agora é a hora de atuar. Ele entender. É agora que ele vai entender. E ele vai saber para onde ele pode ir. E eu sou responsável por isso. E eu adoro. Quem não gosta, né? E essa semana é o Dia das Mães, né? Maravilhoso, maravilhoso. É uma experiência incrível, né? Com certeza. Vai ter outros filhos, Maíra? Pretendo tentar de novo, ver se eu faria diferente, ter uma nova experiência. Eu pretendo, sim. No início, não. Porque para mim foi bem difícil o puerpério. No início... Você teve rede de apoio? Tive, sim. Mas eu percebo que a rede de apoio... Maíra é da Bahia. Nasci na Bahia, morei em vários lugares. Mas eu nasci na Bahia, nasci em Itabuna. Mas morei em São Paulo a vida quase toda, mais de 20 anos. Sim, é verdade, eu lembro disso, sim. E hoje seus pais estão aonde? Aqui, vieram antes de mim. Uau! Eles prepararam o terreno para receber Maíra de volta. No seu lugar de origem, porque eu acho que aqui é o lugar dela. Aqui é o lugar dela. É o lugar onde ela se graduou, é o lugar onde ela fez amigos, é um lugar onde ela brilha, é um lugar onde ela é respeitada. Onde é que é mesmo o seu consultório hoje, Maíra? Faça uma propagandazinha pra gente. Hoje eu comecei, né, a trabalhar aqui presencial no Centro Integrado Dantas Rocha. Estou com minha colega Camila Pires. Nossa colega da Psique. E estou gostando muito, eu comecei presencial, atendo online também, uma resistência no início, atender online, muita resistência eu tinha. Mas estou aí, se precisar online também, mas prefiro presencial, eu prefiro atendimento presencial, eu acho que eu consigo acessar melhor, me colocar melhor. E eu acho que precisa disso. Eu acho que a gente precisa ter um olhar diferenciado, sentir, ouvir, estar na presença mesmo. E coisa que no online eu fico meio ainda escorregando, mas faço um detalhe. Nós estamos dipliçados, viu? Nós estamos juntas dipliçadas. E no presencial a gente ainda pode fazer assim, né? Exatamente. Que isso é maravilhoso. O toque humano. Isso é mágico. Troca de energia, né? Isso é muito bom. Veja, Maíra, no período da pandemia, eu precisei atender online. Então, eu passei o período inteiro da pandemia no online, que inicialmente eu pensei que não fosse conseguir,
Eu até brinco que a pandemia foi decretada em março de 2020 e em novembro de 2019 eu estava num congresso no Pará falando mal do atendimento online, dizendo que isso não era possível, né? E aí tive que morder a língua e acho que a psiquiatria teve um papel no período da pandemia fundamental, porque se não fossem as pessoas que trabalham com saúde mental, que acolhessem essas pessoas online, elas estariam completamente perdidas, desestruturadas. Foi um período muito difícil para a humanidade, né? E quem trabalha com saúde mental teve esse papel gigante, muito significativo, né? E eu não sei como é que eles sobreviveriam sem esse suporte. E aí eu digo assim, que depois da pandemia, eu também tive uma virada. A minha virada foi não apenas atender pacientes com o sofrimento psíquico, só olhar para a cabeça do sujeito. Eu comecei a pensar que eu tinha que ver o sujeito como um todo. Então, hoje aqui, Maíra, eu atendo o paciente numa medicina integrativa. Né? E aí as pessoas perguntam, mas e você precisa olhar exame de sangue? Eu disse, claro. Eu quero, eu preciso. Se eu vou lhe medicar, eu preciso saber como é que tá os seus rins, como é que, né, como é que estão os seus rins, como é que tá o seu fígado, se está metabolizando tudo direitinho. Se você está chegando aqui com uma disfunção de humor, um transtorno de humor, eu tenho que saber como é que está a sua tireoide, né? Como é que estão os seus hormônios. E agora, com essa atenção que eu estou dando aos 40 mais, eu tenho estudado muito sobre hormônio, viu, Maíra? Porque eu acho que muitas mulheres chegam aqui dizendo, tô deprimida, eu preciso de um remedinho. E aí quando eu vou olhar, basta suplementar, querida, basta repor esses hormônios. Mas dá câncer, que é outro mito que, graças a Deus, o FDA colocou abaixo, agora em novembro, né, de 2025, vindo a público pedir perdão às mulheres e aos médicos. Muitos médicos ainda estão agarrados a essa ideia de que reposição hormonal dá câncer. Como é que reposição hormonal dá câncer? Um hormônio que você sempre produziu. E que está em falta. E que está em falta, que caiu. É reposição. Né? E que vai melhorar o seu humor, o seu sono, o seu tesão pela vida, a sua energia, a sua libido, tudo. Né? Então eu acho que, de uma certa forma, sabe, Maíra, eu tive um aprendizado gigante com a pandemia. A pandemia abriu um janelão de que eu tinha uma missão maior do que o que eu supunha, sabia? Isso aconteceu com você? Que bom. Então, na pandemia, eu estava no hospital. No Juliano Moreira. Juliano Moreira. Gestor. Gente, essa mulher. Ai, que honra. Ah, Fê Maria, que alegria saber, né? Que Maíra Moromizato, maravilhosa, graduada em Sergipe, minha aluna, seguiu psiquiatria, diz ela, por minha causa, e que de repente se transformou na gestora de um dos maiores hospitais psiquiátricos deste país. Você é corajosa, me conte. Então, desde a residência, eu já me envolvia em comissões, coisas dentro do hospital. Jeito Maíra de ser. Como era na graduação. Exatamente. Eu ia realmente me envolvendo em tudo. E durante a pandemia eu estava terminando a residência e aí acabou que a gente fez um plano de contingência, eu escrevi o plano, a gente publicou em relação ao Covid e o hospital mudou. Foi assim, pro hospital ele mudou completamente o perfil pós-pandemia. Então a gente sempre tentava, né? Antimanicomial, a gente também é do hospital psiquiátrico, né? Não queremos características manicomiais. É perfil de agudos, pacientes agudos e graves. E o que a gente percebeu é que na pandemia a gente não parou em nenhum momento. E os números só aumentaram, atendimentos de emergência, porque a gente não parou. Mas ambulatórios, CAPs, todo mundo parou. E aí, por exemplo, de 450 atendimentos na emergência em 2018, antes de pandemia, hoje a gente está chegando em 1.000. E a gente está em 26. Então, é um crescimento exponencial da procura. E pacientes graves, moderados e ambulatoriais.
Até pela dificuldade da rede em acolher a demanda pós-pandemia que realmente aumentou. E disso eu saí da residência, fui para coordenações, fui para gestão e sempre fiquei nisso aí. Linda, linda. Orgulho de você. Adoro. Linda, linda, maravilhosa. Bem, aí eu fico preocupada, né? Porque uma mulher multifunção, né? A gente até diria assim, minha avó diria assim, mulher de 7 instrumentos, aquela que faz tudo, né? Como é que ficava realmente a sua vida pessoal nessa história? O que é que você fazia para manter a sua saúde mental, Maíra? Então, Namorava, né? Beijava na boca. É né? bom, é bom. Quando eu estava na faculdade, eu sempre falei que eu estava me doando 300%. Então, eu respirava graduação. E como eu morava aqui, ninguém da família, namorado não morava também, então era o NIT manhã, tarde e noite. Fui trabalhar, me formei, era trabalho. Uhum. Então, realmente, apenas trabalho. Era algo que eu só ia para casa porque eu tinha uma casa, mas senão eu ficava no hospital. Era uma coisa que meio... Era o que me... Era a minha crença, era A o que sua me definia, a minha dopamina. essência, tudo era... E eu gostava daquilo, gostava de estar lá com os pacientes. Então, era onde eu ficava. Uhum. Ainda bem, né, que eu tinha um relacionamento que entendia isso e que me apoiava também. Mas depois da maternidade, realmente tudo mudou. Hoje não é o trabalho que me define. Não é o meu primeiro lugar. Ah, eu sempre digo isso, é a maternidade que subjetiva a mulher. Hoje é a maternidade, realmente. A maternidade veio para eu olhar para trás e repensar. em Hoje você tudo. não é doutora Maíra, Hoje eu você tenho é a hora mãe. e hoje eu tenho de hora para ir Bruno. para casa e porque eu quero e tudo bem. Perfeito. Então mudou. Desejos, expectativas, tudo mudou. Uhum. E Bruno, realmente hoje, Bruno, minha família, tudo, é quem me mantém. É o seu propósito de vida, né? Exatamente. Perfeito, perfeito. Tem exatamente quanto tempo que você chegou em Aracaju, Maíra? Eu cheguei em março. Uhum. Agora. Uau, recém-chegada. Acabei de chegar. Acabou de chegar. Você me disse que estava no São José também. Também. Estou no São José. Estou como diarista em enfermaria, porque pacientes internados, pacientes graves. E estou ajudando também a melhorar o serviço, qualificar, capacitar. Estou aí para que Ou seja, ela está na gestão e não sabe que está. a gestão está em mim. É verdade, é verdade. Mas é um serviço muito necessário. Não, e o São José hoje é porta de entrada, né? A única do SUS. A única do SUS. Exato. Então, isso realmente requer uma responsabilidade muito grande, né? Com certeza. Né? E eu acho que é pouco, né? É pouco, Porque pouco. nós crescemos muito e depois da pandemia os transtornos psiquiátricos também aumentaram muito, né? Então, eu acho que o São José não supre tudo, eu suponho. Não, né? não. Eu suponho, né? Veja, quando a gente fala do seu ritmo de vida, quando a gente fala da esposa, da filha, da maternidade, né? E do trabalho exaustivo, que eu sei que você é dedicada, né? Isso, de uma certa forma, é uma violência sobre a condição feminina, não é não? Porque é exaustivo. Eu acho que a mulher contemporânea, ela foi ensinada a suportar tudo, né? E eu acho que a gente tem que ter uns certos critérios, certos cuidados, porque senão a gente acorda às 3 da manhã e a mente continua acelerada e não dá tempo de você administrar o que precisa ser administrado, porque você não está descansado o suficiente. Você está fazendo atividade física, Maíra? Não. Maíra, eu tenho que lhe confessar uma coisa. Ave Maria. Nem sei se eu devo dizer isso. As pessoas que chegam aqui no meu consultório, eu digo, atividade física é inegociável. Eu concordo. E eu tenho uma certa resistência de fazer atividade. Eu tô lá, mas eu não tô lá, eu confesso. Eu não tô lá por prazer. Eu tô lá porque eu preciso sobreviver. Eu tô lá porque eu tenho medo de precisar que alguém limpe a minha bunda quando eu estiver velha. Eu quero ter força nas pernas. Eu preciso, né, da minha musculatura até para oxigenar o cérebro. Não é só para me levantar, me locomover.
Então eu digo aos meus pacientes, saúde mental é um tripé. Tem a medicação? Claro, tem o psicofármaco, é importante, mas ele sozinho não vai resolver. Tem que ter atividade física, tem que ter a psicoterapia, né? E é difícil a gente, enquanto médico, também entender e, de uma certa forma, internalizar essas necessidades e exercitar o autocuidado como ele precisa ser exercitado. Eu trouxe um presente para você, viu? Eu obrigo todo mundo a ler essa frase. Lê aí para mim. É seu, viu? Viver bem é minha escolha. Isso. Eu costumo dizer que todo mundo tem gatilhos negativos e esse é o nosso gatilho positivo. Olhou para o braço, você tem que lembrar que você tem que exercitar o autocuidado. Você não é só a doutora Maíra, não é só a mãe do Bruno, não é só a mulher de André. Você é o sujeito que tem que exercitar-se, ser feliz, né? E para isso você tem que cuidar de você mesma. É difícil, né? É difícil, porque eu sei. Multitarefa, vários papéis, Isso. e ainda assim fazer tudo bem, né? Muito mais do que a média, porque sendo Maíra Moromisato, né, o nível de exigência é altíssimo, altíssimo. Ela é perfeita em absolutamente tudo. Então, o nível de autoexigência, eu acredito que deva lhe maltratar também. Porque você é perfeccionista, né, menina? Sou. Então, Sempre fui. E essa autoexigência realmente pesa mais. Então gera uma sobrecarga. E a sobrecarga que eu sempre achei um jeito de continuar fazendo o que eu sempre fiz. Apesar de tudo. Mas com a maternidade eu percebi que eu não sou de ferro. E eu cheguei num nível que às vezes na maternidade a gente passa, né? A gente chega nos limites que você fala, não, eu tô tão cansada que não vou fazer. Agora que você é mãe, não, eu tô tão cansada e eu tenho que fazer. E aí você ultrapassa os limites e você percebe que você consegue. Então, isso também te dá consegue, uma mas força. o problema que nós estamos falando hoje aqui, consegue, mas a que preço, você consegue isso? Exatamente. Né? É a que preço. E vale a pena. Vale a pena? E vale a pena. Será? Não vale. Eu não acho vale. que a gente Custa tem muito, que ver. custa muito alto. O custo é muito alto, muito né? alto. Então, esse movimento todo, ele leva, assim, uma alteração de cortisol, Com certeza, né? constante. Inflamação, sono, humor, compulsão alimentar. Eu sei que você não tem que ser magrinha, sempre foi, né? Mas também mexe até com libido, né? E ainda mais nesse período de perimenopausa, porque a perimenopausa hoje começa muito cedo, né? Se a sua menopausa é aos 53, a perimenopausa começa aos 35. Aos 35 tem uma falência. E é como a gente estava conversando aqui no início. Você não pode se deter às referências laboratoriais. Exato. Né? As referências laboratoriais são dados estatísticos populacionais. Não significa que a população está saudável. Então a gente tem que fazer leitura não do exame, a gente tem que fazer leitura do sintoma. E aí eu vejo mulheres da sua faixa etária irritadas, com insônia, sem libido. Será que é só o cansaço? Claro, o cansaço contribui. As multitarefas contribuem. Bruno contribui muito. André deve fazer as demandas dele, seus pais também. Mas e os hormônios? Né? A gente tem que olhar para tudo isso, né? E acho que nesse momento, um dos sintomas mais prementes ainda é a irritabilidade e a insônia. Né? Pelo menos é isso que eu percebo aqui no meu consultório. Então, o que a gente pode fazer para melhorar? Autocuidado. Eu acho que começa no autocuidado, na percepção corporal, para você começar também a perceber quais são os seus limites, como é que você responde a determinadas situações. Então, tem que ter uma consciência corporal, tem que ter um respeito, um autorrespeito, com até onde você vai. E aceitar que tem limite. Não pode tudo. Não pode tudo. Mesmo as cobranças são eternas, né? Isso aí não importa. Mas a cobrança é externa. Então, se você eu acho que a sua... cobrança maior não é nem externa. É sua, né? E é isso que a gente tem.
E eu acho que é isso que ferra com a vida da gente. E a gente tem que aprender os A mulher limites. contemporânea. Pois é o preço da contemporaneidade, preço. né? E a gente tem que ter cuidado com isso. Que até a insônia, quando você para pensar qual é o preço de você manter um sono ruim por muito tempo. E aceitar isso. A irritabilidade é a primeira coisa. Quando o paciente chega e fala, não estou dormindo, mas também estou irritado, e aí tem um prejuízo na cognição importante, Sim. aí se queixa da memória. Tá, se queixa da memória, mas está no piloto automático porque está tão cansado, então o piloto automático não faz memória, porque você não está prestando atenção. Se você não tem atenção, você não cria memória, então tem um prejuízo da memória. Perfeito. Mas a queixa é prejuízo de memória. Perfeito. E aí você tem que voltar. E aí você vai lá atrás e enxerga que não é irritação mesmo, mas é o que tem por trás, o que está gerando essa irritação. E o fato de não dormir bem, por isso que quando está tratando um paciente, depressão, ansiedade, o que seja, tem que dormir. Às vezes a gente coloca uma medicação, ó, não está dormindo, eu preciso te ajudar a dormir. Depois Até eu tiro. para organizar Depois o eu cérebro. tiro para organizar. Não é? Ciclo circadiano. Se você não organiza isso, nada Depois vai a funcionar. gente tira, porque os aí a pensamentos medicação ficam intrusivos, persistentes, você não consegue. A medicação veio para isso, para ajudar nesse sentido, né? E para ajudar a gente também a entender como é que funciona. A gente já sabe qual o neurotransmissor, o que tem que fazer. Então a gente tem a medicação certa, usa, depois a gente tira. É sempre isso que eu falo. Eu tenho medo de medicação, eu não quero usar remédio. Eu ficar dependente. Você não tem uma doença. Você não precisa regular um Mas não tem pouquinho. medo de consumir açúcar, não tem medo de consumir Coca-Cola. E a inflamação, né? Inflamação, da alimentação. Né? E o eixo intestino-cérebro, gente, é tudo. Completamente. Um sujeito inflamado com uma desbiose, com excesso de glúten, alimentos ultraprocessados. Serotonina cai. Serotonina cai. Não. Serotonina caindo, a melatonina cai. Como é que tudo dorme? cai. O GABA, a melatonina, é um inferno, né? Então, eu acho que a gente tem que sair desse ciclo vicioso, né? E você tá certa, o autocuidado, e para isso tem que ter a percepção de si. Com certeza. E dos limites. E dos limites, né? Então, é por isso que eu acho tão importante que as pessoas façam a psicoterapia para se conhecer. Sempre. Né? Independente de ter uma demanda aguda. Sim, claro. Se todos fizessem psicoterapia, o mundo seria bem melhor. Com certeza. Muito mais harmônico, né? Eu acho que isso é fundamental. Os Estados Unidos não estariam brigando com o Irã. Então, o que eu percebo é isso, né? Que as mulheres elas estão sobrevivendo, né? Num momento assim de máxima exaustão e que não estão sendo acolhidas, compreendidas nem pelo outro e nem por si mesma. E nem por ela. Né? E acho que as redes sociais também nos atrapalham muito, porque existem os modelos de beleza, existem os modelos de felicidade, e se a gente for copiar o que existe lá, a gente não vai conseguir alcançar nunca, porque está sempre distante da nossa realidade, né? É tudo ficção, é tudo ilusão. Ilusão. Rede social é ilusão, né? E as pessoas às vezes trocam o bom sono para estar lá, com o dedinho, como é que a gente chamava? O dedinho tecnológico, o dedinho, né? Então, e hoje está bem pior em relação a isso. Então, o sujeito não chega em casa e não desacelera. Ele precisa desacelerar. E ele precisa deixar as redes sociais de lado. As redes sociais são um pecado mortal, porque geram mais ansiedade e, por conseguinte, mais insônia. E mais depressão também. O jardim do outro é mais florido, né? O que o outro mostra. Sim. Porque a ilusão... O outro mente. Claro, mas ele vai mostrar o que é conveniente para ele. O outro mente. E aí, às vezes, a pessoa toma como verdade e como meta. Algo que não é nem real. Eu tenho que alcançar isso, né? Gente, esse papo delicioso, ele tem prazo. Nosso tempo acabou. Eu tô assim... Já é tão gostoso, né? Olha, eu tô muito feliz em receber aqui a minha querida amiga, colega. Isso aqui é para você brindar. Você disse que André não gosta de beber, mas você vai colocar bem geladinho. É a minha bebida preferida, que são os espumantes, bem gelados. Os rosés são maravilhosos, né? Então eu quero que você deguste ele.
Lembre-se dos nossos bons tempos juntas, né? Com certeza. Nós ficamos juntas 6 anos, A faculdade toda. a faculdade inteira, né? Porque nós tivemos esse elo incrível que foi a Liga de Psiquiatria, de Saúde Mental, e todas as pesquisas, produções. Foi um período muito movimentado. E todo o movimento que nós fizemos aqui, Com certeza. né, em Sergipe, que favoreceu, inclusive, que as pessoas continuassem o nosso trabalho, o seu trabalho. E eu fico muito orgulhosa disso. Muito orgulhosa. Maíra, muito obrigada. Eu queria que você deixasse um último recado para os seus seguidores. Diga aí qual é o seu arroba lá no Instagram. Eu sei que você não está movimentando muito, mas vai movimentar mais a partir de hoje. Eu queria primeiro te agradecer pelo convite, pela lembrança de sempre, que mesmo à distância, que né, a gente manteve uma distância, a gente sempre manteve algum contato, porque foi um marco para mim, sim, desde que a gente se conheceu. A Liga e todos os movimentos, e muitas vezes você me colocava uns desafios que eu, como assim? Eu não consigo. Não, você consegue, vai. E eu fui. E eu acho que isso me preparou para o depois também, porque na gestão eu acabei sendo desafiada sempre, e aceitei, lembrei, não, acho que eu consigo, vamos. E foi dando certo, aprendi muito, e eu tô muito feliz de voltar, porque eu gosto muito desse lugar, das pessoas e de Aracaju. Eu espero contribuir, né, independente de onde eu estiver, contribuir para a saúde mental, para a medicina, para a psiquiatria, onde eu estiver. Eu acho que Aracaju está ganhando com o seu retorno. Né? Nós aqui ganhamos, nós aqui estamos gratos com o seu retorno, porque o seu lugar é aqui, né? E, claro, você tem um potencial, Maíra, fantástico. Você é uma pessoa incrível, né? E eu acho que André e Bruno são 2 homens de sorte de ter você, né? Muito obrigada, bem-vinda a Aracaju. E obrigada por ter aceito esse nosso encontro aqui no nosso podcast Divã e Vinho. Se você gostou desse encontro, marque o sininho lá para ser notificado no próximo episódio. Nos siga para mais, siga os nossos, as nossas redes sociais. Você não disse a sua? É @MairaSM86. @MairaSM86. MairaSM86. SM86. Tudo pegado. Maravilhoso. Então, gente, eu lhe aguardo no nosso próximo episódio e se inscreva aqui no nosso canal, dê um likezinho e até o próximo. Obrigada.